Bom dia! Bom dia, seja bem-vindo a mais uma live. Estamos aqui para fazer o nosso tempo de devocional com oração. Enquanto o Instagram está aqui chamando os nossos seguidores, eu te convido a estar conosco todos os dias, 7h30 da manhã, para ter esse tempo de leitura da palavra e de oração. Estão me mandando uma mensagem aqui ao mesmo tempo, então me distraí por isso. Eu vou colocar aqui uma música enquanto a gente espera as outras pessoas chegarem. A música que me acordou hoje. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Depois que a propaganda passar, claro. Eu vou fazer um lançamento de múltiplos 7 dígitos e vou desconstruir. Bom dia, Lari, seja bem-vinda, amiga. Bom dia, Ailton. Ailton que não tá ouvindo, ou de repente já voltou o áudio? Fala pra mim. Escreve aqui embaixo nos comentários.
Certo. É que tem alguém tentando me ligar insistentemente. Talvez quando a pessoa chama, o áudio some. Eu vou começar de novo a leitura. Você já teve que fazer uma tarefa que não gostava e sentiu como se fosse a última coisa na terra que gostaria de fazer? Pode ter sido cortar a grama, lavar a louça, limpar a casa ou mesmo preparar uma lição para a escola dominical depois de uma semana exaustiva. A vontade é de deixar tudo para depois. Quando isso acontece, a minha esposa e eu temos um lema que repetimos um para o outro. Não tenho vontade, mas farei assim mesmo. Que difícil, né, gente? Que difícil. É importante reconhecer a nossa falta de motivação e, mesmo assim, decidir ser responsável. Isso nos ajuda a realizar a tarefa. Nas parábolas de Jesus, vemos o valor que Deus dá para a fé e a obediência. Cristo falou de 2 filhos que deveriam trabalhar na vinha. Um disse: "Sim, Senhor", mas não foi. Enquanto o outro disse não. Disse que não iria, mas foi e trabalhou. E o Senhor pergunta para aqueles que ouvem a parábola: qual dos 2 fez a vontade do Pai? E a resposta é óbvia: aquele que terminou a tarefa. Não aquele que disse que ia fazer, mas aquele que fez, mesmo dizendo que não faria. A ilustração do nosso Senhor, essa passagem é Jesus contando a parábola, ensina um princípio espiritual importante. Deus está interessado na nossa fé e na nossa obediência, não apenas nas nossas boas intenções. A boa intenção é importante, mas finalizar a tarefa necessária tem mais valor. Da próxima vez que você sentir tentado a fugir das suas obrigações, peça a Deus a graça para poder realizar essa tarefa mesmo assim. Essa é uma lição importante, né? Quantas vezes a gente deixa de falar com Deus simplesmente porque a tarefa que a gente tem a realizar é uma tarefa do nosso trabalho, da nossa rotina, do nosso dia a dia, e a gente não consegue lembrar de que Deus age sobre todas as coisas, que mesmo sendo do mundo material, Ele é o responsável por guiar os nossos passos, por nos dar força para tudo, e a gente não envolve Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Você está pronto para obedecer à voz do Senhor? É o que pergunta hoje o nosso devocional. Não somente dizer que vai fazer, mas executar aquilo que Ele disse. Será que a gente está pronto para isso? Às vezes a gente acha algumas coisas tão difíceis, né? Obediência é a fé em ação. A nossa palavra está em Mateus 21. Vou abrir aqui para vocês. Mateus, que é o nosso primeiro livro do Novo Testamento. Eu tenho a versão Plenitude aqui comigo. É uma versão com estudos e bem fiel à original. Então eu gosto dela. A gente vai ler Mateus 21, do 28 ao 32. Diz assim a palavra: mas o que vos parece? Jesus falando, né? Contando a parábola. Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha.
E ele respondeu, não quero. Mas depois, arrependido, ele foi, trabalhou na vinha. E chegando-se ao outro filho, o pai falou do mesmo modo: filho, vai hoje trabalhar na vinha. E o filho respondeu: eu vou, Senhor, porém não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os discípulos responderam: o primeiro. E declarou Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Então, a parábola nos diz que João Batista vinha anunciando que um dia o Cristo chegaria, que ele estava a caminho e que ele era a salvação do mundo e as pessoas deveriam se arrepender para ter a salvação. E os judeus, as pessoas que ouviam Jesus, os religiosos da época, não acreditaram que Jesus era o Cristo. Rejeitaram a verdade, rejeitaram o Messias. Aquelas pessoas que aqui ele chama de meretrizes e cobradores de impostos eram gentios. Eram as primeiras pessoas que ouviam falar de Jesus e creram nele. Porque muitos judeus, por serem religiosos, acabavam não acreditando em Jesus como o Messias. Então Jesus quer dizer isso nessa parábola. O primeiro que foi chamado, sendo filho legítimo, o povo judeu, que conhecia a palavra, disse que iria, mas não foi. Essa não é a obediência que Jesus quer de nós, que Deus requer de nós. Mas o segundo filho, que é uma tipologia do povo não judeu, o povo que não tinha o direito da herança, mas que foi chamado por Cristo para reinar junto com ele, independente da sua origem, esse sim foi o povo da obediência, o povo que foi até a vinha, o povo que hoje propaga o Evangelho, que traz frutos. Essa é a correlação que a palavra diz, que essa parábola tenta nos ensinar. O filho mais velho é uma tipologia de Israel, do povo judeu, que foi chamado porque Jesus era descendência deles, mas que não aceitou a verdade do Evangelho. Disse para o pai que faria a colheita e não foi. Enquanto o segundo filho significa o povo gentil, o povo que não era dessa aliança, não era descendência de Israel, como eu, como você, imagino. Esse povo ouviu falar de Cristo e aceitou a verdade do Evangelho e se converteu. E hoje é aquele povo que obedece a palavra. É o povo que foi até a vinha para fazer a colheita. É o povo que Jesus diz que seguiu a obediência e que agrada o coração do Pai, porque cumpriu o que prometeu, porque faz aquilo que o Pai pede, porque ouve o Espírito Santo e segue aquilo que Deus nos pede. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que diz na palavra. Quantas verdades a gente deixa de conhecer, não é mesmo? As pessoas dizem que Jesus ensina as parábolas para conseguir dar exemplos, para que a gente tenha entendimento.
enquanto é exatamente o oposto que ele faz. Ele conta as coisas em parábolas para que só aqueles que têm um relacionamento com o Espírito Santo e uma busca fiel, uma busca comprometida, é que entenda a verdade do Evangelho. Parábolas são passagens aonde verdades estão escondidas e que somente aqueles que têm o contato com o Espírito Santo ou que estudam realmente a palavra têm revelação do que ela quer dizer. Bom dia, Magda, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu não dei bom dia. Geraldo, Aécio, Marcos, sejam todos bem-vindos. Gente, essa é uma palavra bem difícil, né? Da gente seguir. É fácil falar e difícil obedecer. Quantas verdades a gente conhece e não cumpre, né? Quanto a gente precisa de ajuda de Deus e do Espírito Santo para conseguir trazer para o nosso dia, para a nossa realidade, a obediência. Não só de falar, né? Eu conheço a Bíblia, eu conheço Jesus, eu conheço o Evangelho. Sim, mas você vive isso? Como é difícil para todos nós, né? Vamos orar sobre isso então. Pai, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço por essa mensagem que o Senhor nos traz nesse dia. Que o nosso entendimento de que obedecer a tua voz é mais importante do que simplesmente dizer que vai fazer ou ter o conhecimento da palavra, seja o que entra no nosso coração, que a gente consiga realmente entender isso, não só com a nossa mente, mas com o nosso coração, que obedecer a tua doce voz, Espírito Santo, é aquilo que agrada o seu coração, nos dá força para conseguir ter essa obediência que deve ser imediata, completa e de boa vontade. Que não seja pela metade, mas que a gente consiga realmente ser como aquela criança que o Senhor diz que herda o reino dos céus, porque tem doçura e pureza de coração. Que a nossa obediência seja completa. Que o teu Espírito Santo não desista de nós, mas continue nos falando, até que a gente execute aquilo que Ele ensina. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor caminho para nós. A tua palavra fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Que essa verdade seja aquela que reine dentro de nós, no nosso coração, e venha nos lembrar que a gente precisa confiar em Ti. Que antes de confiar na nossa vontade, naquilo que a gente quer fazer, a gente deve confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. Nós queremos entregar a nossa vontade, a nossa obediência em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Guia-nos por esse caminho que só o Senhor sabe que é melhor para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa palavra que vem nos ensinar, pela tua fidelidade que não nos abandona e por todas as coisas que o Senhor tem falado conosco. Obrigada por esse tempo, por esse dia. Nos ajuda a ter um bom dia de trabalho, que em todas as situações pelas quais a gente for passar, a gente consiga ouvir a tua voz e nesses pequenos passos, pequenos detalhes, cumprir todas as tarefas até o final. Ter essa obediência de executar todas as coisas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Sejam todos abençoados
Que Deus possa estar guiando você no seu dia. Que seja realmente bênção esse tempo que a gente tem junto. Eu preciso encerrar, tem alguém chamando aqui. Amanhã a gente se vê de novo. Deus abençoe. 7h30, espero vocês. Até amanhã.